Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de ginástica rítmica. Nós estávamos conversando, então, aula passada, sobre a composição coreográfica das séries individuais, certo? Vimos alguns elementos, aprendemos a identificá-los em algumas séries que nós vimos no YouTube. Então, só para relembrarmos, né, nós já sabemos que em uma série de ginástica rítmica, as ginastas precisam apresentar alguns componentes, dentre eles os fundamentos da ginástica rítmica, os saltos, equilíbrios e as rotações. Então, nós já sabemos que pelo menos um salto, pelo menos um equilíbrio e pelo menos uma rotação tem que estar presente em uma série de ginástica. Vimos também que cada elemento desse deve ser realizado com o manejo de aparelho. Então, se elas fazem o salto, mas a bola está estática, se ela faz um equilíbrio, mas a fita está no chão, se ela faz uma rotação e o aparelho está parado, aquela dificuldade, esse fundamento, ele não é válido, né? Ele só é válido quando a ginasta não tem aparelho nas mãos. Aí sim, quando a série é em mãos livres, aí sim, não tem como manejar aparelho porque não tem aparelho. Mas se ela está apresentando uma coreografia com aparelho, esse deve ser manejado quando é executado um elemento, um fundamento da ginástica, que a gente chama de dificuldades corporais. Junto a isso, vimos que os saltos, os giros e os equilíbrios, eles precisam ter forma definida. Vimos diferentes tipos, né, de equilíbrio sobre diferentes partes do corpo que estão presentes na ginástica rítmica. Vimos sobre as rotações, que elas precisam ter pelo menos 360 graus para serem validadas. Também podem ser realizadas sobre o pé, sobre meia ponta e sobre outras partes do corpo. E aí nós conversamos sobre a ordem olímpica dos aparelhos, então a corda, o arco, a bola, as massas e a fita, lembrando que a corda é um aparelho que traz subsídio para o manejo dos demais. A corda, ela tem aquele elemento de você segurar um nozinho em cada mão, então trabalha muito a ambidestralidade das crianças, então seu manejo, seus elementos, seus grupos fundamentais e não fundamentais, eles dão um subsídio para que a criança tenha, então, adquira habilidades e consigam manejar o restante dos aparelhos com mais facilidade. Vimos os grupos técnicos dos aparelhos, então em uma série, por exemplo, que ela está com a corda, obrigatoriamente ela precisa apresentar esses 4 grupos técnicos durante a coreografia. Então ela precisa em algum momento, não precisa ser durante um giro, durante um salto, durante o equilíbrio, pode ser em qualquer momento, ela precisa apresentar a passagem através da corda, a rotação da ponta livre, recuperar essa corda com uma ponta em cada mão e fazer a soltura e a recepção de uma ponta, pelo menos uma ponta da corda. Vimos também em relação aos grupos técnicos do arco, que precisa ser passado por dentro dele ou através dele, a rotação em torno da mão ou em uma parte do corpo, a rotação no seu próprio eixo, o rolamento do arco na mão ou parte do corpo, que são elementos, são grupos técnicos fundamentais, eles são obrigatórios. Se por um acaso não for apresentado um desses grupos técnicos, a arbitragem vai despontuar, porque vai ter um árbitro de olho nesses elementos que a ginasta estará executando. A bola também tem os grupos técnicos, as quicadas, né, baixa e alta, rolamento da bola em 2 grandes segmentos do corpo, então ela rola a bola aqui no braço e passa lá pelo tronco, recupera lá no pé lá embaixo, o movimento do 8 da bola que ela faz, e também a recuperação da bola com uma das mãos. Todos esses critérios são grupos técnicos fundamentais da bola e precisam obrigatoriamente constar em uma coreografia de ginástica rítmica individual. As massas, os molinetes, acho que eu mostrei um pouquinho com o aparelho lá passada, os movimentos assimétricos, pequenos lançamentos e os pequenos círculos, precisam obrigatoriamente compor uma série de ginástica. E a fita, né, pessoal, que é o nosso último aparelho e que geralmente o que as pessoas mais gostam, o que o público mais gosta de assistir é o aparelho de fita, por causa dos movimentos, né, da fita, são muito graciosos,
é um aparelho muito bonito e que embeleza ainda mais, né, uma série de ginástica. Então, é necessário fazer a passagem por dentro, ter as espirais, as serpentinas e as escapadas. E aí a gente vai ver que com esses aparelhos é necessário apresentar algumas dificuldades de aparelho, que são as antigas maestrias, aquelas coisas difíceis que as ginastas fazem num tapete, né, com o aparelho. E eu lembro que eu mostrei alguns vídeos para vocês, não vou voltar, porque a gente ainda tem muito conteúdo para trabalhar. Então, apenas lembrando que nós identificamos todos esses elementos em uma série que nós assistimos juntos. A gente sabe que é tudo muito rápido, né? Piscou, já perdeu um elemento da série. E agora a gente vai ver mais um elemento que obrigatoriamente precisa aparecer numa série coreografada. E daí, eu gostaria que vocês pensassem assim, pessoal. Uma série individual, lembra que nós conversamos lá uma das primeiras aulas, que uma série individual ela pode ter de 1 minuto e 15 a 1 minuto e 30? É bem pouquinho, ela passa o ano inteiro treinando para apresentar 1 minuto e 15 ou no máximo 1 minuto e meio de série. Mas pensa comigo, se ela fez um salto, se ela fez um giro, fez um equilíbrio, fez manejo de aparelho, dançou, passou por todas as partes do tablado, do tapete, já deu 1 minuto. A série está pronta. Então, a partir do momento que a gente conhece os elementos que compõem a coreografia, não fica tão difícil assim explorar toda a música que a ginasta ou que a técnica escolheu. Então, agora nós vamos falar sobre elementos dinâmicos de rotação, as EDRs, que são conhecidos antigamente como riscos. Então, são elementos em que há muito risco do aparelho escapar da ginasta, né? Pode acontecer muitos erros aqui, porque olha só, um risco, um elemento dinâmico de rotação, ele precisa ter presente 3 aspectos. Primeiro, a ginasta lança o aparelho. Durante o lançamento, enquanto esse aparelho estiver no ar, durante o voo desse aparelho, a ginasta precisa apresentar, no mínimo, 2 rotações de 360 graus. Então, lembra que nós vimos que muitas vezes ela lança o aparelho, ela faz uma cambalhota, faz outra cambalhota, ou gira de um lado, ou gira para o outro. Então, para esse risco, para esse elemento dinâmico de rotação ter validade, ela precisa ter pelo menos 2 rotações de 360 graus. Não importa o sentido, o plano, o eixo. Importa que ela faça essas rotações e que no mínimo sejam 2. E aí, depois disso, ela precisa recuperar esse aparelho. Porque se ela lançar, girar e a bola caiu no chão, ou o arco, qualquer aparelho cair no chão, não valeu. Ela perdeu tudo. Perdeu o lançamento, perdeu as rotações e perdeu a recuperação. Logo, o elemento dinâmico de rotação não é válido. Então, para a gente validar um risco, precisa ter presente esses 3 elementos. Lançamento, mínimo de 2 rotações de 360 graus e a recuperação desse aparelho. E aí, junto com esses elementos, nós temos também os critérios. Lembra lá nas dificuldades de aparelhos que as ginastas utilizam de critérios? Então, recuperação por baixo da perna, lançamento sem mãos, recuperação fora do campo visual, recuperação com uma mão. Existem vários critérios. Recuperação durante um elemento de rotação. São critérios que dão bônus de pontuação para a ginasta. Então, aqui, por exemplo, se ela lançar o aparelho sem mãos fora do campo visual, por exemplo, ela pega a bola lá embaixo e lança fora do campo visual, tipo, ela não está vendo e não está pegando o aparelho com a mão, já são 2 critérios. Fora do campo visual e sem mãos. E isso também pode ser pontuado na recuperação do aparelho. Vamos supor que ela lança esse aparelho, ela dá 2 giros, aí ela recupera a bola, por exemplo, com os pés. É mais um pontinho que ela ganha, porque além do elemento dinâmico de rotação corretamente executado, ela também ganha 0,10, um pontinho a mais lá, porque ela recuperou esse aparelho sem mãos. Então, os critérios, eles enriquecem os elementos de rotação em relação à pontuação, em relação ao ponto que a arbitragem vai dar para ela quando ela fizer esse elemento.
Vamos ver alguns vídeos de elementos dinâmicos de rotação? Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui o volume um pouquinho. Espera aí, pessoal, tá? Só um pouquinho. Acho que o som tá baixo mesmo. Odeio som baixo. Vocês iam me ver na quadra. O estrago que a gente ia fazer naquela quadra. Gosto de som alto. Vamos ver. Ainda tá baixo, mas vamos lá. Lançamento, 2 rotações, recuperação do aparelho. Vamos ficar atentos nisso, tá bom? Para gravar que um risco precisa ter esses 3 elementos. Deixa eu ver se consigo adiantar essa parte aqui. Um giro, 2 giros, recuperação. Um giro, 2 giros, uma recuperação. Um giro. Ah, não, aqui não foi. Não foi 2. Valquíria, o meu não para de cair aqui, tá? Tá, eu percebi. 2, recuperou. Lançou, 2, recuperou. Dois, recuperou. 2, recuperou. Deixa eu adiantar um pouquinho. Dois, três, 4. Esse risco é mais valioso. Dois. Esse parece que é o mais difícil. 2. Lançou. Não. 2, 3. 2, recuperou. Lançou, girou, 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 recuperou. Quase que essa fita sai. Com emoção essa daí. Recuperou. Se essa fita cair no chão, não vale nada. Lançou, girou, recuperou. Se ela lança durante um giro, também já conta como um giro, tá? Dois. 2, recuperou.
1, 2, recuperou. Tá vendo que ela recupera por baixo da perna? É mais um bônus que ela recebe ali. Dois. Tá vendo que ela recupera fora do campo visual? Mais um critério que ela ganha. Ó. Lançou sem mãos, fora do campo visual, durante uma rotação. Tudo critério que ela ganha. 1, 2. Recuperou durante uma rotação. 1, 2. Acho que ficou claro, né, pessoal? Um, dois, recuperou. Lançou, girou, girou. Parar, se deixar eu fico até meia-noite aqui vendo esses vídeos, me deliciando aqui. E vocês me xingando. Valquíria, eu Oi. apertei um negócio aqui e eu acabei riscando. Oi? Esse risco azul, não sei se tá aparecendo pra você. Você para de riscar meus slides, tá? Ai, eu não sei o que eu fiz. Na barrinha tá. aí onde tem o vídeo e o microfone, tem uma opção de annotate, uma canetinha. Se você clicar lá e dar um desfazer, vai sumir. Não tem problema, que para mim não estraga meu slide. Ela tava desesperada, mandando pra mim. Tati, eu estraguei! Para de riscar meus slides, vou descontar a nota. Pronto, eu apaguei. Aê! Aê, que bonitinhos. Abusada. Pessoal, alguma dúvida em relação aos riscos? Pensei que era o risco da Larissa. Ah lá, já tá... Sou eu que estou riscando agora? Ai, não fui eu, não. Vou até passar borracha pra ver se. Larissa, você para de riscar meus slides, Larissa. Pronto, acho que fui eu. Aí eu já apaguei. Senhor, até isso. Pronto. Alguma dúvida em relação aos elementos dinâmicos de rotação? Ficou claro com os vídeos? Para mim ficou. É meio rápido, mas dá para ter uma noção. É rápido. É legal quando você vai vendo o vídeo e ir parando. Quando a gente está começando na modalidade, até para arbitrar também. Nossa, eu ficava vendo muitos vídeos. Fala, não, mas o que ela fez? Não, mas o que é isso? É um AD? É um risco? Né? Tem que ir parando mesmo, porque é muito rápido. Mas de tanto ver, você vai se familiarizando, né? E às vezes, com a familiaridade, a forma com que ela se posiciona, você já sabe o que ela vai fazer. Se é um giro, se é um equilíbrio, se é um salto, se é um elemento dinâmico de rotação, se é uma dificuldade de aparelho. Então, essa familiaridade ela é muito importante para quem quer trabalhar com a modalidade, porque o corpo fala, né? Faz a preparação de todos os elementos que vão ser feitos. Então, vai ficando cada vez mais fácil de fazer a identificação. Esse ano eu não arbitrei ainda nenhuma vez, por conta da pandemia. Então, eu estava vendo os vídeos aqui antes de dar aula para vocês e falei, meu Deus, preciso treinar, porque a gente vai se deixar em ferrugem, porque né, não está trabalhando. E nessa época do ano já era para ter arbitrado pelo menos 2 ou 3 campeonatos aí. Mas não está sendo possível. Então, se a gente não estudar em casa, a gente enferruja. Estou trocando a perna, que eu estou sentada aqui porque está dormindo, já doendo. Então, pessoal, temos os fundamentos, saltos, giros e rotações. Temos as dificuldades de aparelhos.
E temos elementos dinâmicos de rotação. O que mais será que cabe nessa série de individual? Vamos ver. Tá, aqui já foi. Ah, os passos de dança. Tá vendo quanta coisa? Então, 1 minuto e meio, para quem não tem familiaridade com a modalidade, parece que é uma eternidade. Você monta a série, e 1 minuto e meio não acaba nunca. Parece que é 10 minutos em vez de 1 minuto e meio. Mas quando você respeita todos esses elementos, fica facinho compor a música toda. Facinho, facinho não digo, mas fica bem mais fácil quando você conhece os elementos que compõem a série. Nossa, mas olha, queria tanto pedir para vocês montarem uma série de ginástica com todos esses elementos. Acho que eu vou pedir para vocês gravarem em casa, individual, e mandar no WhatsApp. Prof, não faz isso. Olha, eu ia fazer um sucesso nas redes sociais. A Inesu ia me promover. Então, vamos para os passos de dança. Os passos de dança, a ginasta vai entrar no tapete lá durante a sua série e ela precisa apresentar um passo de dança. E o árbitro precisa adivinhar, precisa saber quando é que ela está dançando. Então, esse passo de dança, ele tem que ser muito claro, muito específico, e ele tem que acompanhar a frase musical. A ginasta precisa mostrar para o árbitro exatamente o momento em que ela está apenas dançando. E esses passos de dança, ele precisa ter, no mínimo, um elemento técnico de aparelho. Lembra daqueles grupos fundamentais que eu falei? De cada aparelho? Pelo menos um precisa constar nesse passo de dança. E já tá apitando aqui o negócio para desligar. Senhor Jesus, como é rápido. Nem saí do segundo slide. Senhor. Volto daqui a pouco. Nem consegui parar 10 minutos aqui. Pois é, Larissa. Agora que você firmou, eu tenho que sair. Prof, vai usar aquele link que você mandou mesmo, né? Da segunda aula. Você não vai mandar outro link, não. Pode usar aquele, né? Tá dando erro, eu mando de volta qualquer coisa. Me avisa. Tá. Até daqui a pouco. Até.